Viajar é sempre muito bom, mas sabe o que é melhor? É quando você se transforma durante a viagem. Ou mais do que isso, você transforma a vida de uma pessoa. E é isso que eu chamo de viagens transformadoras. Eu vou contar algumas histórias aqui para vocês do que eu vivi durante a minha volta ao mundo. Essa primeira história foi muito tocante para mim. Eu estava em Mumbai, cidade mais populosa da Índia, e foi quando eu resolvi fazer um tour que eles chamam de reality tours. Eu visitei a favela de Dharavi. Por acaso você já viu aquele filme Quem Quer Ser o Milionário? Então, ele foi rodado na Índia, especificamente nessa favela de Dharavi. Eu fui lá conferir de perto esse tour e foi muito marcante para mim, porque uma das coisas que eu mais fiquei chocado foi quando o garoto que faz o tour, que era da comunidade, ele me perguntou assim: Cristiano, vem cá, quantos banheiros você tem em casa? Eu falei, pô, já meio sem saber o que eu fazia assim. Aí eu falei, 3 banheiros. Por quê? Então, aqui é o seguinte, a gente tem um banheiro para 128 pessoas. É muito sinistro isso, né? Se você parar para imaginar, é mais de 1 milhão de pessoas vivendo em 5 campos de futebol. O tamanho de 5 campos de futebol. E é muito louco ver isso de perto, porque não existe banheiro dentro das casas. Não tem saneamento dentro das casas. E essa pergunta ficou marcada na minha cabeça e ficou muito tempo remoendo assim, porque a gente às vezes não dá tanto valor que a gente tem. Imagina só, você viver num lugar que não tem banheiro, não tem saneamento básico mesmo. E você pensa que as pessoas vão estar reclamando, que elas vão estar pedindo dinheiro, que vão estar infelizes. E lá em Mumbai, na favela de Dharavi, não existe isso. Você não vê ninguém triste, não vê ninguém reclamando, ninguém me pediu dinheiro. E o mais louco que acontece, essa favela é uma das maiores produtoras de produtos recicláveis. Então funciona muito bem a produção de recicláveis como papelão, alumínio, plástico. O detalhe desse tour é que tudo é revertido para uma escola que funciona dentro da comunidade. Então você participa das ações e vê de perto essa escola funcionando. Eu vou mandar até um abraço aí pro meu amigo Bala, que foi um moleque muito sangue bom durante a minha visita à favela de Dharavi. Valeu, Bala, tamo junto, moleque. E ó, se você quiser fazer um dos tours guiados pela Reality Tours, é só acessar o site deles, é muito fácil, realitytours.com. Você colabora, ajuda a comunidade e ainda sente uma carga muito boa de energia aí na Índia. Um outro momento que foi transformador para mim foi quando eu estava na Tailândia. Eu cheguei na ilha de Koh Tao, que é uma ilha bem pequenininha depois de quem sai de Koh Samui, Koh Phangan, até chegar em Koh Tao. Eu passei o Réveillon lá. Então aí eu reservei um hotel bem bacana para ficar com uma prainha bem exclusiva, uma prainha privativa, muito legal. E um dia eu resolvi ir lá no centro da cidade, e era bem distante assim, eu acho que eu andei depois para voltar 1 hora. Então eu fiquei 1 hora andando, quando eu cheguei perto do hotel, eu percebi que tinha uma vila de funcionários do hotel. O hotel era bacanão mesmo, então tinha uma vila só de funcionários, tinha uns 300 funcionários, um monte de roupa estendida, então era onde eles moravam já que eles trabalhavam ali no hotel. E eu reparei que eles estavam jogando Sepak Takraw, ou Shinlone, em algumas regiões aí do mundo. O Sepak Takraw é tipo o nosso futevôlei aqui no Brasil. É uma bolinha de madeira, meio que de bambu, assim, de palha, e eles jogam sem cair no chão, e eu fiquei de longe vendo os caras jogando assim, doido pra ir lá. Eu tava com o tornozelo doendo pra caramba, assim, nem tava querendo jogar muito. Mas aí um moleque me chamou, vem cá, me chamou. Aí eu fui lá, meio que sem saber o que era, só com os funcionários, comecei a jogar com os caras. Passei umas 2 horas jogando com eles, caras me abraçando. Foi muito, muito transformador isso pra mim. No dia seguinte, a galera do hotel, todo mundo passava pra cumprimentar, pra falar comigo. Ah, o grandão ali que joga bem, o cara do Brasil que joga futebol. Eles me cumprimentavam toda hora, foi muito maneiro viver isso daí e me transformou. Eu não tenho foto nenhuma para registrar isso. Eu carrego isso muito forte dentro de mim. A gente criou uma amizade principalmente por conta desse dia que eu joguei Sepak Takraw com a galera. Foi bom demais e eu quero jogar mais. O problema é que eu não trouxe nem a bolinha para cá. Vou ter que voltar lá na Tailândia, em Koh Tao, para jogar com a galera. Essas histórias aí que eu contei me transformaram mesmo, assim. A minha viagem mudou com essas histórias. Mas tem uma das histórias que eu transformei a vida de uma pessoa. Isso foi surreal, simplesmente surreal. Eu tava na Índia e a gente resolveu, eu e a Luísa, a gente resolveu fazer um tour pelo Triângulo Dourado. Então era saindo de Delhi, passando por Agra, onde tem o Taj Mahal, e indo para Jaipur. E foi aí que eu conheci o Suresh. O Suresh foi o nosso motorista durante esses 6 dias aí pelo Triângulo Dourado. Cara muito sangue bom, gente boa demais, fala pra caramba, e começou a me perguntar um monte de coisa. E eu com aquele meio que inglês macarrônico, pelo menos eu entendia tudo que ele falava, então o inglês dele era meio que parecido com o meu, eu não sou fluente nem ele, mas a gente conversou demais. A gente ficou junto durante 6 dias, então era muito assunto para conversar. E eu ia conversando com ele pra caramba, porque eu queria desenvolver até um pouquinho o meu inglês e entender um pouco da vida do indiano propriamente dita. E aí foi quando ele me falou assim, eu trabalho como freelancer em várias empresas.
Toda vez que alguém precisa, eles ligam para o Suresh vai lá e atende as pessoas. Aí eu falei para ele, por que você de repente não monta a sua empresa? E aí eu comecei a fazer um trabalho de marketing com o Suresh. Foi quase uma aula completa de marketing para o Suresh aí durante esse percurso. Aí eu ajudei ele a fazer lá no TripAdvisor, fiz um monte de coisa no TripAdvisor, criei a conta dele, criei e-mail, a gente tirou algumas fotos. Então preparei toda a cama para que ele pudesse ter um negócio, pelo menos vislumbrar esse negócio. Ele me deixou no aeroporto e depois que eu voltei, eu fiquei sabendo por ele, porque ele me mandava mensagem direto aí. Até hoje ele me manda Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Ele me manda mensagem quase que diariamente. E hoje, pra você ter ideia, ele me chama de meu anjo. Imagina só alguém te chamar de anjo na vida. Eu nunca imaginei acontecer isso. Eu de fato transformei a vida dele. Eu fiz com que ele criasse uma empresa, hoje ele tem 10 pessoas trabalhando para ele em tão pouco tempo. Isso em menos de um ano o cara conseguiu tudo isso daí. E ele ganha muito melhor agora, porque ele tem gente trabalhando para ele, tem alguns carros disponíveis para a empresa dele, e a empresa dele hoje chama India Car and Tours. Então se você quer ir para a Índia, fala com o Suresh que esse cara é demais. Eu sei que agora eu tenho casa, comida e roupa lavada lá se eu quiser ir pra Índia e ficar na casa do Suresh. O cara me chama de meu anjo. Imagina só, cara. Você ser o anjo na vida de alguém, isso aí eu nunca vivi. Ai, cara, chega. Agora, a mais transformadora das histórias que eu tive durante a minha volta ao mundo, eu passei em Viena, na Áustria. Isso é porque eu vou contar um pouquinho antes aí do que aconteceu. Foi assim, ó, eu cheguei em Budapeste, na Hungria, na estação Keleti, uma estação de trens lá em Budapeste. Eu cheguei e fiquei meio espantado porque tinha muita gente na estação. Muita gente morando na estação, eu não estava entendendo o que era. Eu cheguei lá no hotel e perguntei o que está acontecendo aí e tal, alguma coisa que está rolando aí nessa cidade. E o cara me falou assim, não, esse é um problema que a gente tem aí com os refugiados e tal. Até então não tinha nenhuma notícia sobre os refugiados sírios. E aí eu passei uns 2 dias ainda na cidade sem entender, cada vez chegando mais gente lá. Eu saí de Budapeste e fui em direção à Eslováquia. Da Eslováquia eu fui para Viena, na Áustria. Chegando em Viena, eu fiquei uns 3 dias ainda conhecendo as cidades. Foi quando de repente eu estava lá no hotel e o nosso hotel era bem do lado da estação Westbahnhof. É uma das estações de trem mais famosas lá em Viena. Aí eu estava lá no hotel, deitadão, vendo televisão, quando de repente eu vi uma notícia que estava falando assim, 20 mil sírios são esperados em Viena. A Áustria tinha acabado de abrir as portas, então o pessoal estava indo de Budapeste, lá na Hungria, marchando pelos trilhos de trem até Viena. E quando eu botei a cabeça assim meio que para fora do hotel, a minha janela ficava de frente para a estação, né? Eu comecei a ver uma movimentação, uma galera se mexendo, ONGs chegando, banheiros químicos sendo colocados, tendas montando. Aí eu falei, caramba, eu vou lá embaixo ver o que é isso aí. Falei para Luísa, ó Luísa, eu vou descer ali, vou ver o que está acontecendo e qualquer coisa eu volto aqui para te falar. Aí eu cheguei lá embaixo, resolvi primeiro passar lá no supermercado que tem dentro da estação. Eu comprei água, comprei pães, comprei outros alimentos, comprei sabonete e fui lá para doar, pensando, vou doar, vou fazer minha parte, tá tudo certo. Quando eu cheguei para doar, eu vi que eles estavam precisando de voluntários. Me colocaram para ser voluntário em uma das salas lá. Era a sala das águas. Eu tinha que separar todas as águas. Água com gás, água sem gás, água com sabor de pêssego, água com sabor de limão. Eu nunca vi tanta água na minha vida. E cada uma num idioma diferente, tinha coisa em alemão, tinha coisa em inglês, tinha coisa em francês. Eu já não estava entendendo nada, mas fiquei do lado de um cara lá e a gente pegando todas as águas, empilhando, fazendo essa pilha de águas lá para o pessoal que ia chegar no dia seguinte. Afinal, eram 20 mil refugiados sendo esperados na cidade. Era uma preparação incrível, os caras são muito organizados, a ONG já era muito organizada, tinha muita gente fazendo trabalho voluntário lá e eu resolvi ficar lá a tarde inteira, suando ali, carregando. Foi aí que eu tive uma ideia, assim, eu parei para pensar e falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa diferente, eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo aqui. Aí eu resolvi voltar pro hotel e falei para a Luísa o que estava acontecendo. Foi aí que me deu um estalo que eu falei, quer saber? Eu vou postar alguma coisa aqui no meu perfil mesmo no Facebook e vamos ver no que dá. Vai que de repente a gente consegue arrecadar alguma coisa. Aí eu fiz um texto perguntando para as pessoas quem de fato eram os refugiados nessa história. Se eram os sírios que estavam chegando ali em Viena ou se era a gente que não estava vendo essa história acontecer bem no nosso nariz. E aí eu criei esse texto perguntando até se alguém no Brasil queria ajudar. Então a nossa ideia foi fazer uma ponte de pessoas que queriam doar dinheiro, que a gente pegaria esse dinheiro na minha conta, sacaria ali no caixa eletrônico da estação
e depois comprariam um monte de produtos para fazer a doação. E foi surpreendente o resultado. Eu pensei que a gente ia juntar assim, R$500, sei lá, R$1.000, era só os amigos ali. A gente em 24 horas juntou R$11.000. Imagina isso, R$11.000 apenas com um post no Facebook. E isso dá para ter ideia de como a gente pode transformar uma viagem mesmo em algo totalmente único. Foi uma vivência espetacular. Eu só tinha o compromisso de gravar tudo o que eu estava comprando para comprovar as doações que eu tinha recebido. Mas foi muito bom participar disso e vivenciar esse momento ali dos refugiados tão felizes por estarem vivos. Era isso que eles queriam comemorar. Então o abraço que eu dei nas crianças, a recepção das famílias, o apoio dos voluntários das ONGs e todo o reconhecimento do povo austríaco que estava recebendo os refugiados foi sensacional e isso já valeu totalmente a viagem para mim. Thank you very much for this donation. We are really appreciating it that you can help very much. I think with €2,000 we can send away, I think, 70 travelers onto the destinations. Thank you very much. You've done very, very much. Thank you, thank you, thank you. E foi muito bom poder compartilhar essas histórias aqui com você, principalmente essa história dos refugiados, porque eu sei que você ouvindo isso agora, você sabe que você pode muito mais. Eu descobri isso durante a minha viagem, mas a gente não precisa dar uma volta ao mundo para descobrir isso. Tem muita coisa acontecendo do nosso lado. É só a gente ficar bem atento, olhar com calma, olhar com carinho e saber que pode fazer muito mais por quem está do nosso lado. Aqui no Embarque-se é assim, sempre uma transformação, seja ela na viagem, seja ela pessoal. Inscreva-se aqui, e participe dessa transformação também. Eu quero ver você embarcando transformado.